אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que as bênçãos do Senhor, o Todo-Poderoso, possa ser sobre cada um de vocês, em o nome de Yeshua HaMashiach. Estudem. O caminho é estudar, aprender, viver, praticar. Nós estamos numa parashá, numa porção que é Vayera. E apareceu. É a porção de número 4, quarta lua do calendário lunar judaico. Estamos na quarta lua do ano novo judaico. Capítulo 18 do livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 18. Eu vou trabalhar não no versículo 1, no Pasuk 1. Eu vou a partir do Pasuk, a partir do versículo 20. Eu vou no Yeshekel, o profeta, 16:49, Mishnah. Eu vou usar Mishnah. Mishnah o que é? Mishnah é a correlação dos versículos, o resumo dos versículos, o Midrashim dos versículos, tá bom? Vou usar Mishnah hoje, capítulo 5, versículo 10. Mas o que eu vou falar aqui? Essa parashá é muito rica, muito rica. Aqui fala do momento em que Abraham estava sentado, na onde o Eterno mandou que ele sentasse. Quando ele sai do Egito e volta para a terra de Israel, porque ele já tinha passado por lá, desce um pouquinho mais, vai para o Eretz Mitzrayim, a terra do Egito. Aí ele sobe um pouquinho e volta para o Eretz Israel, a terra de Israel. Quando ele chega ali, que ele se divide, e Lot, o seu sobrinho, diz que quer ir para os campos verdejantes. Tem um midrash aí muito interessante. Quando você vai pelos caminhos dos seus olhos, quando você vai pelos caminhos que seus olhos agradam, quando você procura os campos verdejantes, foi o que Lot fez. O seu tio disse para ele, escolha, para que lado tu queres ir? Quando ele viu o vale do Mar Morto hoje, quando ele viu um vale que não tinha Mar Morto naquela época, era um mar, tinha muita vida abundante, aparentemente aos olhos, era o Gan Eden. Para vocês terem noção, para o caminho que ele escolheu, quando ele olhou com seus olhos, era o Gan Eden. Era o jardim do Éden, ali, ao sul do Eretz Israel, da terra de Israel. Lot vai pelos seus olhos, e ele trilha esse caminho da beleza, da grama verdejante. Então, o Eterno diz para Abraham, não suba para o norte, permaneça ao sul, mas você vai ficar perto dos carvalhos, uma plantação de carvalhos que existia natural ali, centenária, que eram os carvalhos de Manré. O nome é Manré. Ele chega nessa plantação de carvalhos e havia ali um trevo. Hoje você conhece como trevo, quando duas rodovias se encontram, uma rotatória e tinha um trevo. Ali era um encontro de vias, onde os mercadores antigos caminhavam e passavam por aquelas estradas, e ali era o ponto fatal, porque eles faziam a transversal e vinham do norte, descendo para o Egito os mercadores, e os que compravam mercadorias no Egito transportavam para o norte. E quem trazia mercadorias do leste, do oeste, lá em cima da parte norte dos estados, dos países do mundo antigo, desciam para trazer para o Egito aquilo que não tinha no Egito. E comprava no Egito aquilo que não tinha na parte norte. E passavam todos por ali. Abraham, nesse momento, não se chama Abraham, ele se chama Avram. Avram monta a sua tenda, a sua sucá, bem nesse cruzamento de vias. E ele montando a sua tenda, a tenda tinha 4 lados e ele abria as cortinas dos 4 lados para que todo viajante chegasse, parasse para tomar um café com ele. Então, nesse dia específico dessa porção, dessa paraxá, ele está sentado, diz, no mais intenso calor do dia, por volta das 12, 13 horas do dia, na hora que o calor está intenso, em pleno deserto de Israel,
imagine você, que calor que estava ali. Ele sentado ali na porta da tenda, ele tinha feito há 3 dias a sua Brit Milá. Ele tinha feito a sua circuncisão. Ele tinha cortado um anel no prepúcio do seu órgão sexual, tinha tirado uma aliança de pele em volta do seu órgão sexual, ele tinha cortado aquilo com alguma navalha e estava sentado ali na porta da tenda num dia de muita dor, intensa dor. 3º dia, no calor, aquilo estava latejando, doendo. Ele levanta os olhos e vê ao longe 3 pessoas. E ele se levanta, esquece da dor da cirurgia e sai correndo. Quando ele chega próximo àqueles 3 seres, aparentemente 3 homens, ele se prostra, cai de joelhos, e muita gente se confunde porque diz que estava adorando, mas toda vez que você está diante de uma autoridade, segundo as Escrituras, você tinha que se colocar de joelhos, se prostrar. É quando a gente está cantando aqui, a gente fala, Baruch atah Adonai, aí você faz, Baruch. Você se inclina em reverência ao nome do Eterno. Me foi perguntado agora há pouco pelas meninas, por que alguns falam Hashem e os outros falam Hashem. Ok? As 2 pronúncias estão certas. Que alguém está cantando e fala, Hashem é maravilhoso, Hashem, Hashem e Hashem. Nós temos um probleminha, um detalhezinho, que não se atentem muito para isso por enquanto, porque vocês vão ficar muito confusos. Porque a pronúncia, a Sefaradi, é uma. A pronúncia Ashkenazi, dos judeus askenazitas, do leste europeu, é outra. Por exemplo, se eu for falar Hazan, o menino que faz a oração aqui na frente, Hazan é Sefaradi. Mas se eu quiser falar Hazan, naquilo que o Rosh Marco que eu sou um judeu askenazi, se eu for usar os termos askenazitas aqui dentro, eu não falo Hazan, eu falo Hazon. Hazon é o nome do menino que faz a abertura. Hazon, e não Hazan. Então essas diferenças, nós não vamos passar isso para a congregação, porque isso vai trazer, nós estamos custando entender o Hashem. Se eu for começar por Askenazi, Sefaradi, vai travar. Então vamos ficar assim por enquanto. Então o que acontece nessa porção? Aquilo que aos olhos de Lot era maravilhoso, se tornou um pesadelo. Porque nessa paraxá tem uma coisa muito interessante. Aconteceu algo aqui com Abraham, que é o contrário do que não aconteceu com Noa. Quando o Eterno manda Noa construir a arca, ele não saiu de rua em rua no vilarejo, ele não saiu de porta em porta dizendo, ei, o Eterno mandou fazer uma arca, vai inundar tudo, ei, fica de olho, fica ligado. A hora que vocês verem que a arca está ficando pronta, faz uma fila lá na porta, faz uma quarentena lá na porta. Já viu quando vai vender algum loteamento, que eles colocam a barraquinha e fica na fila com a senha, esperando a vez para adquirir um lote, sabe? Mais ou menos isso aí. Ou então lá na fila, não sei da onde, de marcar uma consulta médica e outros afins que tem por aí. É mais ou menos isso. Noa deveria ter dito para aquele pessoal, galera, fica esperto, hein? Porque daqui a pouco a arca está pronta. Se você não estiver na fila e não embarcar, já era, perdeu o embarque. A passagem é uma só. E é só de ida, quem não embarcar já era. E Noa não falou isso para ninguém, ele ficou quietinho. Mas Abraham, diferente de Noa, que existe uma diferença peculiar, muito interessante entre esses 2 patriarcas, Abraham, ele olha para as pessoas e diz para aqueles 3 eram 3 3 anjos do primeiro escalão angelical que podem se transformar em homens. Nós temos aqui o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu, quinto céu, o sexto céu e o 7º céu. Então veja só, esses anjos é da escala do 2º céu para baixo. Eles podem descer aqui e se materializarem. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso, você nunca estudou a Bíblia. Ou se estudou, foi meia boca. Então os anjos do escalão de Ish são esses 3 homens que apareceram para Abraham. Lógico, um deles tinha algo que lhe destacava. Porque ele veio em nome de Hashem.
Tanto que na hora que Abraão olha para o cidadão, ele fala, Senhor, porque ele viu a diferença. De 3, um era diferente. Um era o embaixador. Um estava com o título na mão. Um tinha um anelzão lá, ou um medalhão lá explicando quem ele era. Um tinha um diferencial dos 3. Então ele pega e reverencia, respeita mais aquele do que os dois. Então o que acontece quando esses anjos chegam? Eles tinham 3 missões. A primeira missão era dizer para Abraão que aquela promessa que já havia dado a ele há alguns anos atrás, de que ele teria um filho nascido de sua esposa, que já estava com 90 anos de idade, seria cumprido. E quando ele fala isso, o anjo fala isso, a mulher começa a rir. E quando Sará começa a rir, o anjo diz, é isso, teu filho vai chamar riso, risada. A sua mulher está rindo, então ele vai chamar risada, que em hebraico é Itzak. Ele vai chamar Itzak, risada. E daqui a pouco um anjo diz para ele, outro detalhe, nós temos mais um assunto para ser tratado. Nós vamos descer para o vale. Lá para o vale do Gan Eden, do Jardim Bonito. Porque houve um clamor que chegou aos ouvidos de Hashem. E ele mandou que nós descêssemos aqui para vermos quem está clamando e por que estão clamando. Avraham logo pensa em Lot, mas diferente de Noa, que não se preocupou com quantos iam entrar na arca, Avraham se preocupa com quantos vão escapar. Porque na hora que os anjos disseram, vamos descer para ver se é real o clamor que chegou até os ouvidos de Hashem, então ele olha para os anjos e diz, permita-me, se tiver lá 50 justos. O anjo disse, se tiver 50 justos, nós não destruiremos o lugar. Mas, se tiver lá 40, 30, 20, 10, e ele persistiu e insistiu. O que destacou o amor de Avraham foi essa insistência. Essa insistência, ela é destacável aqui nessa paraxá. E nós vamos entender o porquê o Eterno destrói o vale que era um grande jardim. Vamos ver então nesses 3 versículos. Vamos ver se a gente consegue traduzir melhor isso para vocês. Bereshit, capítulo 18, versículo 20 e 21 diz assim, Adonai disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra, é tão grande e seu pecado tão sério que descerei agora e verei se seus atos condizem. Olha o que está escrito. Deixa eu traduzir novamente, tem gente que não se apercebeu. Aqui, oi, o culto aqui é racional. Aqui não é emoção, racional. Senão você não vai conseguir acompanhar. Eu falei que eram 3 ish, não era isso? Ishin, 3 anjos? Foi isso que eu falei? Agora, olha o que está escrito lá em Bereshit, 18, 20 e 21. Adonai disse, mas não tinha que estar escrito ali, o anjo disse. Era Deus que estava ali? Não era um anjo? E por que está escrito Adonai disse? Porque ele representava o próprio Eterno naquele momento. Por isso Avraham, quando olhou para ele, falou, rapaz, a luz desse cidadão aqui é diferente. E esse era o representante de Hashem. Olha que coisa linda. Então Adonai disse, o clamor contra Sidom e Amorá é tão grande, seu pecado tão sério, que descerei agora e verei se seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. Rapaz, o Eterno, se ele descer aqui para ver o que está acontecendo, a batata assa. Tem 2 episódios na Bíblia que ele fala, vou descer lá para ver. Esse é um, qual que é o outro? Torre de Babel.
Ele pega e diz, não é possível que eles estão aprontando desse jeito. Eu vou descer lá para ver. Tem hora que o ataque, a afronta ao Eterno é tão grande que ele fala, eu vou descer lá para ver, não é possível. Então o primeiro episódio é esse, ele diz, eu estou chegando lá, eu quero saber o que é que está acontecendo. Caso contrário, caso não seja isso, caso isso seja uma inverdade, eu saberei. Então vamos lá. Vamos entender melhor isso? Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Eu imaginei na minha vida que eram duas cidades, e as duas cidades foram destruídas. Tá, ponto, passou a régua. Mas quando você passa a entender, quando você vem para o sistema judaico, o judaísmo ensina você nos mínimos detalhes. Aqui é uma pesquisa milimétrica do que está escrito. É por isso que aqui nós não pregamos o que queremos, nós não falamos o que sentimos. Eu não ensino o que eu imagino, eu não crio uma fantasia em cima daquilo que eu ensino. É o que está escrito. Mas Sodom e Amorá é usado somente os dois nomes, porque são dois nomes que se aplicam por extensão, ou seja, é um aglomerado de vilarejos. Eram cidadezinhas, pequenas vilas, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra, mas eram cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade fechada. Ela não depende de governo. O governo romano, o governo israelense, ninguém tinha domínio sobre eles. Era uma cidade-estado, uma cidade fechada, independente. Condomínio fechado. Quando você mora num condomínio fechado, lá dentro existem as regras do condomínio. Você não pode ligar som, não pode ouvir no apartamento de baixo ou na casa do lado. As crianças não podem ficar gritando a noite inteira. Você não pode ficar gritando na rua, você não pode ficar buzinando para chegar em casa. Tem regras num condomínio. Então eram 5 cidades. Ninguém nunca me disse que eram 5 cidades. Então são as 5 cidades-estados. Cidade-estado, cidades fechadas, com governo próprio, com regime próprio, com uma regra de condomínio próprio. E era chamado Vale de Sidim, no Mar Morto. As cidades são Sidom, Amorá, Admá, Zebolim e Zoar. Então veja só, 5 cidades. 5 cidades com regras próprias, muradas, fechadas, e tipo, visita está dispensada. Nós não queremos ver ninguém, nem amigo, nem parente. Se possível, manda um zap. É assim que funcionava. Ninguém para tomar café, ninguém para comer um bolinho da tarde. Aquele que você faz, Ana Jara, sabe? Com aquela cobertura de chocolate, nem pensar. Parente é dispensável. Visitante, fora. Tinha portaria. Tinha portaria no condomínio. O negócio era fechado, igual um condomínio, tinha porteiro. Quem era o porteiro de Sodoma? Ló. Ló era o porteiro de Sodoma. Como ele viu que lá dentro era difícil de viver, ele construiu a casa dele do lado de fora. Aproveitaram que ele ficou de lado de fora, falou, você pode habitar aqui, na porta, mas você vai ser o porteiro. Todo mundo passa por você. Então o negócio era organizado. Então vamos lá. Sidom e Amorá. Qual era o pecado? O que esses cidadãos fizeram de tão grave? Eu aprendi a vida toda, quando eu era evangélico, a vida toda, que o pecado de Sodoma e Gomorra era sexo. Não estou aqui descaracterizando o sexo que era feito lá. Lá havia homossexualismo, lesbianismo. E isso hoje até na mídia, se você falar, dá processo. Eu estou ensinando o contexto porque isso não tem como tirar das escrituras. Nem pode, nem quero. Está escrito que Deus abomina esse tipo de prática. Mas eu não estou aqui para julgar essa prática. Eu estou aqui para te explicar que o Eterno não destruiu 5 cidades porque cometiam esse pecado. Esse pecado era a ponta do iceberg. Era a ponta do iceberg. Não era esse o pecado. Então olha lá, Bereshit 18, 20 e 21. E tão grande era e sério era o seu pecado que descerei agora para ver se seus atos condizem. Olha o que diz a Mishnah, no capítulo 5, versículo 10. O resumo dessa paraxá na Mishnah diz o seguinte: depravação moral social. Sodomita é aquele que diz,
Fica ligado aí, porque nós corremos o risco de sermos um sodomita. Olha o que é um sodomita. Não é quem pratica sexo depravado, não é um sodomita. E foi isso que eu aprendi no decorrer da minha vida. Sodomita é, segundo a Mishnah, segundo os sábios da Torá, sodomita é aquele que diz: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Olha lá. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Você tem dinheiro para andar de carro? Não. Problema seu. Eu tenho. Você tem dinheiro para ir no supermercado? Eu tenho. Você tem? Não. Problema seu. Eu tenho o meu. Você tem dinheiro para trocar de carro agora no final do ano, desse ano secular aqui, e começar o outro ano com um carro melhor? Tenho. Você tem? Não. Problema teu. Que pena. Eu tenho o meu. O que eu tenho é meu. O que você tem é teu. Ah, mas lá em casa o alimento está fraco, não tive como fazer compra esse mês, estou passando uma dificuldade. Problema teu. Eu tenho. Meus armários estão lotados de alimento. Sodomita. Nunca praticaram o tzedakah. E você quer ver um povo que não vai entrar na vida eterna? Vou usar uma linguagem evangélica. Quer ver um povo que não vai entrar no céu? É aquele que não pratica o tzedakah. Não, tem muitas coisas que não vão permitir as pessoas entrarem na vida eterna. Muitas. Mas eu estou falando uma. Quem não pratica o tzedakah, esquece a vida eterna. Esquece. Só tem uma coisa que você não vai ouvir aqui nessa casa. Eu mentir para te agradar. Eu ser político para te agradar. Eu ser político para você ficar aqui. É por isso que tem pouca gente aqui, porque eu não sou político para isso. Minha família me chama, fala que eu sou político. Eu sou político para outras questões. Se eu não fosse político como eu sou político para outras questões, estava só eu aqui. Só eu. Mais ninguém. Se eu for falar aqui o que tem que falar mesmo, só estava eu aqui. Porque falando do jeito que eu falo, a galera já não aguenta, não dá conta. Eu sendo político, a galera já afina, já não dá conta. Então olha lá. O que é meu, o que é seu. O homem que deseja se afastar da responsabilidade social, fechando a si mesmo a sua riqueza aos outros, mesmo que afirme que não está tirando nada de ninguém. Não, o que eu ganho mal dá para eu sobreviver. Mal dá para eu pagar minhas contas. Miserável. Ah, mas se não tiver dando, Roche, faz o tzedakah. Mas vai faltar mais ainda. Realmente, então não faça. Você não tem emuná, não tem confiança. Você ainda não é um judeu. Porque um judeu não pensa para fazer um mandamento. Ele faz. Um judeu não pensa, ele faz. Ele ouve uma ministração dessa, ele chega em casa hoje, ele já mudou os conceitos dele. Aqui não, aqui tem que falar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu explico sempre que faça. Porque se você não fizer, você vai pagar. Então se você não praticar o tzedakah, que é a bondade, o preço vai vir. Se você não praticar o dízimo, que é a sua parte, o preço vai vir. Como que vem esse preço? Eu sempre falei, bato na tecla, eu repito. Bate o carro, queima a televisão, queima a geladeira, queima o micro-ondas, queima a TV LCD de LED, sei lá do quê. Por quê? O que você tinha que devolver, não devolveu. As trevas falam, quero cobrar. Deu legalidade. Pode cobrar. E não cobra o que devia. Vem o dobro. É por isso que muita gente perde o emprego, não consegue trabalhar novamente. Por quê? Porque aquilo que era devido ao eterno, não cumpriu. Então se você não é digno de cumprir, eu vou tirar até o que você tem. Está escrito isso? Está escrito, é só ler. É só ler. Se você não cumprir com as suas obrigações, eu tiro até o que você tem. Como é gostoso. Não é tão gostoso quanto os reteté, né?
Não é tão gostoso, né? Vamos em frente. Ai, Ezequiel, 16:49. Olha o que diz o profeta Ezequiel. Escuta aí. Os crimes de sua irmã Sidon. Olha o Eterno falando em códigos, ó. Olha Deus, o Eterno não comentou lá na Torá, ele foi usar o profeta lá na frente, ó. Os teus crimes, Sidon, Sodoma, foram o orgulho e a glutonaria. Eles se fechavam, era uma cidade rica, tinha muita riqueza naquele vale, muita riqueza. Eles tiravam proveito dessas riquezas, transformavam isso em dinheiro e comia até não querer mais. Era churrasco todo dia, comia. E as depravações iam na sequência. Olha lá, as suas filhas foram descuidadas e complacentes, de maneira que não faziam nada para ajudar o pobre e o necessitado. Complacente é conivente. Nossa, mas o irmão está passando uma dificuldade. Ah, que pena. Falta de sorte dele. Que Deus ajude ele. Complacente. Olha o que o profeta está falando. Vocês foram descuidadas e complacentes, de maneira que não faziam nada para ajudar o pobre e o necessitado. Se estava passando um andarilho lá, um mendigo, passando pelos portões, e batesse lá nos portões da cidade, eu estou morrendo de fome, estou peregrinando pelo deserto. Tinha pessoas que tinham dó e misericórdia, sabe o que eles faziam? Escute, tinha gente dentro da cidade de Sodoma que tinha dó dos peregrinos que passavam passando fome do lado de fora do muro da cidade. Preparava uma comidinha escondida, corria lá, ia dar comida para o cidadão lá fora, escondido, para aquele que estava passando fome. Alguém caguetava, dedurava. Ó, fulano ou fulana de tal foi levar comida para um andarilho que passou aí, alguém que estava perambulando aí, em volta da cidade. Um necessitado. Sabe o que acontecia? Trazia a pessoa para dentro da cidade, punha em cima do muro, escalpelava a pessoa, cortava em pedaços. Estava escrito no texto. É que é aquilo que eu falo. Se você não tiver quem te oriente, você não vai entender o texto nunca. Você quer ver onde estava escrito no texto? Escute, permita-me. Volte, por favor, filha. Ah, aí. Mais uma para frente. Perfeito. O clamor contra Sodoma e Gomorra, Sidon e Amorá, é tão grande, seu pecado tão sério, que descerei agora para ver se seus atos condizem. Chegou uns mortos aqui reclamando que morreram porque tentaram ajudar o pobre. Alguém morreu clamando ao Eterno que a cidade não tinha justiça, não tinha tzedakah. O que o Eterno falou? Vou descer lá. Porque alguém veio me trazer a informação aqui que quem ajuda o pobre é morto. Vou lá ver se é verdade. Na hora da morte, eles reclamavam, choravam, suplicavam. Hashem! Não estás vendo aqui que é um lugar sem justiça? Eu tentei socorrer o aflito, o faminto, o necessitado, e eu estou sendo aqui morto, esquartejado. O clamor chegou até os ouvidos do Eterno. E ele disse, eu vou descer lá. A galera
não conhecem Deus. Não sabem como que o Eterno age. Vamos em frente. Ok? Ok? Aí. Isso. De maneira que não faziam nada para ajudar o pobre necessitado. Olha que coisa tremenda isso aqui, ó. A descrição do profeta Yeshua, a descrição do profeta combinada com o que a Torá nos revela, concluímos. O povo sodomita insistia em preservar sua alta qualidade de vida a tal ponto que estabeleceram um princípio de não permitir que os pobres e sem teto residissem em sua cidade. Fizeram um estatuto. O que você tem para viver? Nada. Você tem casa para morar? Não. Você tem um carro bom? Não. Você tem renda? Não. Faz favor. Faz favor. Sai daqui que você vai dar prejuízo. Vai ficar pedindo todo mês cesta básica. Sai daqui. Não mora com a gente. Sai daqui porque você é pobre. Você é um miserável. Você não mora com a gente. Nós não vamos ficar te levando comida todo mês. Essas eram as 5 cidades do Vale de Siddim. É forte demais. Então, oi, tem alguém acordado aí? Se vocês forem igual os sodomitas, pode preparar. A batata vai assar. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Ah, Roche, mas o que eu ganho mal dá para viver, tá ruim? Não, você não viu nada ainda não. Não tem nada. Não é de rir, não, é de chorar. Não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Já viu uma frase que os mineiros usam aí? Fala que desgraça pouco é bobagem? É mais ou menos essa. Quem não cumpre essa mitzvah está com o pé na cova. Eu ponho a caixinha ali do Tzedakah, fico só esperando. Falo nada, porque tem que ser por amor. Não confunda. Se alguém aí falar assim, agora eu vou pôr meu dízimo no Tzedakah. Bombeia oxigênio para o cérebro, porque continua não entendendo nada. Dízimo é dízimo, Tzedakah é Tzedakah. Bereshit 19:5, Gênesis 19:5. Chamaram Lot e lhe disseram, onde estão os homens que vieram passar a noite com você? Olha os sodomitas. Nada é tão ruim que não possa piorar. A batata dos caras já estava assando. Chega 3 anjos lá na casa do cidadão, os caras querem ter relação sexual com os caras. Já estava detonado. Os camaradas chegam lá e batem na porta. Ló, cadê os meninos? A gente quer dar uns beijos neles. O micro-ondas já estava em 300, foi para 550 graus o negócio. Rapaz, olha, eu vou te falar um negócio, já tinha passado de cozido, aí assou. Cadê os homens que vieram passar a noite com você? Traga-os para fora, nós queremos ter relações sexuais com eles. Nada é tão ruim que não possa piorar. Tudo que está ruim pode piorar. Nesse dia aí, Deus falou assim, tira Lot, suas filhas, sua esposa. Sai correndo. Mas a mulher de Ló gostava da casa, das pedras preciosas, das roupas que estavam no guarda-roupa. Ela gostava da comida boa que tinha todo final de semana, da churrascada. Aí o que acontece? Os anjos falam, não dá tempo de passar a noite. Tipo, raiando o sol, linha na pipa. Vamos usar uma gíria aqui. Saem correndo para as montanhas. O que acontece com a mulher de Ló? Ela que chega aqui na Beit lembrando lá de onde veio. Olhou para trás. Na hora que você foi em Israel, ela está lá até hoje. Ela está lá até hoje. A mulher de Ló
está lá até hoje. Vai lá, você vai ver ela lá. Você só não vai ter jeito de conversar com ela, que eles vão chamar você de doido. Mas está lá no mesmo lugar, você acredita? Ela gostava tanto de Sodoma, que ela está lá até hoje. Virou uma pedra de sal. Está lá, firme, a mulher de Ló. Salgada com força, mas está lá. Vamos ver o que diz 12:5 de Tefilim? Salmos 12:5. Pelo fato de os pobres serem oprimidos e de os necessitados estarem gemendo, agora me mostrarei, diz Adonai, e garantirei a segurança daqueles a quem desprezam. Ele fala muito dessa questão assim, de oprimidos e de carentes, de pobres. Até os rabinos, quando eu comecei a estudar o rabinato, eles sempre me disseram o seguinte: cuidado, se chegar alguém necessitado na sinagoga, fique esperto. O Eterno pode estar testando a sinagoga. Não é chegar não, é ficar, é permanecer, congregar. Se a pessoa está nos cultos assiduamente, é membro. Visitante é turista. Então, se você está no culto assiduamente, você é um membro. Ok? Então, eu levo a coisa do jeito que está escrito, ao pé da letra. Então, vamos em frente para nós terminarmos. Extrapolei o horário, porque nós atrasamos no início, mas tudo bem. Devarim 29:23 diz o seguinte: e a terra toda se transformou em um enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada, nem produzir colheitas ou relva. Nem capim, nem mato nasce lá. A coisa foi tão triste que o Eterno ficou tão irado, tão bravo. O Eterno ficou tão bravo com as 5 cidades que caiu um meteoro lá em cima. E esse meteoro era de enxofre. Uma pedra de enxofre bateu em cima das 5 cidades. Agora, você está vendo aquela pedra? Olha que legal. Está vendo esse disco aqui, ó? Quem está vendo esse disco aqui? Chama planisfério. Planisfério ou disco sumério. Você acredita, câmera comigo, ó. Lá na parte norte, bem lá em cima, uns 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém, de Israel, do Mar Morto, tinha um astrônomo com o seu ajudante, estudando as estrelas. E ele não tinha pergaminho, ele mandava o ajudante fazer as bolachas, uns discos de argila. Não foi encontrado um, foi encontrado mais de um. Ele fazia o disco de argila, né, tipo uma tampa assim, tipo uma pizza, né? E ele desenhava o mapa das estrelas. Olha lá que legal. Olha que legal isso aqui. Eu gosto, amo arqueologia, eu estudo muito. Então, esse planisfério, esse disco sumérico, estava aqui as estrelas, a posição. Obrigado, Todar Rabá. Estava aqui as constelações, apresentando a posição que ele estava naquela noite. Através desse disco sumérico, eles analisaram na região em que foi encontrado, colocaram o disco numa mesa, esperaram anoitecer, puseram o disco na posição correta, localizaram cada estrela no céu, vendo cada ponto que significava e cada símbolo que ele colocou aqui, representando cada constelação, cada estrela. E de repente eles viram que um traço cortou o disco no meio. No momento em que esse cidadão, esse astrônomo, não é astrólogo, astrônomo, no momento em que esse astrônomo estava pesquisando as estrelas, que ele olha para cima, passa um meteoro. Foi o meteoro que caiu lá em Sodoma. Ele pega e desenha o traçado do meteoro. Quando os pesquisadores vão lá na Suméria, na posição em que o disco foi encontrado, colocam em cima da mesa e analisam, e quando eles veem aquele risco traçado, eles pegam e vão lá no satélite, procuram a posição daquele traçado e dá exatamente no Mar Morto. É bruto.
forte, com força. Deus colocou um astrônomo em cima de uma montanha, pesquisando as estrelas, no dia que passou o meteoro de Sodoma. Olha como é lindo isso. Forte. Esse meteoro de enxofre cai em cima das 5 cidades. Consequência: não nasce nem capim. Esse é o vale do Mar Morto. Isso está escrito em Devarim 23, 29 e 23. E que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada, nem produzir colheitas ou relva. É para toda a humanidade que nascer nessa terra saber que alguém não praticou de tzedaká naquele lugar. E o Eterno destruiu 5 cidades com a população e todo o jardim do Éden que estava ali, toda a plantação que estava ali e todo o ser vivente que morava naquele lago foi extinto. Nada nasce. Nada nasce. O mar, vamos lá. Pode apagar a luz para mim novamente? Ah, atrapalha na filmagem, né? Mas tudo bem. Dá uma olhada aqui que virou o mar. Dá uma olhada. Olha o que virou. Brota rochas de sal. 24 horas por dia. 365 dias por ano. Brota, sai sal. Não tem para onde ir sal. O enxofre causou tudo isso aqui. Pode ir em frente. Vamos lá. Desculpa. Desculpa, perdão. Olha lá. Dá uma olhada esse rapaz. Uma arvorezinha ficou corajosa, tentou nascer lá no meio. Olha lá as torres de sal. Parece um iceberg de sal. Olha que coisa incrível. Mas toda a região é morta. A região inteira é morta. Morta. O vale inteiro é morto. Não tem como viver nesse lugar. Ok? Baruch Hashem. Pode acender, por favor? O Eterno fez isso com uma região do planeta, extinguiu tudo que é vida naquela região, para mostrar o tamanho que é, a gravidade que é esse tipo de pecado. Que o Eterno, o Santo, Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, vos abençoe, vos dê discernimento, sabedoria, para discernir, compreender o que você ouviu nessa tarde. Ei, digo-vos uma coisa. Eu digo-vos uma coisa. Vocês aprenderam os segredos nessa tarde. Quem é inteligente, quem tem ouvidos, ouve o que o Ruá, o que o Espírito diz à igreja. Fique esperto. Você aprendeu os segredos de vida hoje. Quem é esperto, quem é inteligente, captou. Baruch Hashem, sejam abençoados. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.